Olá, gente boa de Deus, tudo bom? Eu estou aqui que nem um pinto no lixo, porque eu quero apresentar a vocês o meu netinho Mateus. Vocês já conhecem ele, mas é do Papo de Graça, não é do Dribate, não é? É a primeira vez que o senhor vem ao Dribate? Fala sim ou não? Sim ou não, rapaz? Não pode ficar paralisado diante das câmeras? Vamos, fale! Bom, é o seguinte, o Mateus quer desejar uma feliz Páscoa atrasado para todas as vovozinhas. Não é, Teteuso? Então tá, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que você até falou demais, já deve estar cansado, quase sem poder respirar, não é mesmo? Deixa eu ver. Ai, meu Deus, o menino ficou exausto. Então vou ter que me despedir, né? Dá um tchau para todos ali, porque você tá precisando de cama, né? Vai lá no vovozinho agora, pede lá o seu ovo de chocolate que tá lá, tá bom? Ok. Pra gente que não tem ovos, feliz Páscoa para vocês também, atrasado. Feliz Natal. Feliz Ano Novo para todas. E aí, Cacauzinho? Dias tem o Dia das Crianças, Adriana. Gente, mas é um sem fim isso, né? Que coisa. É, o Dia das Crianças não, é outubro o Dia das Crianças. Mas tem o Dia dos Namorados antes. Daqui uns dias. Prepare-se para o Dia dos Namorados. Está todo mundo preparado para o Dia dos Namorados? Cara, eu até quero. Tá difícil, né? Ai, Claudinha, até quero, foi ótimo. Não, preparada então, a gente sempre tá, né? Pois é. Completamente. Mas, vamos abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pois é, nós queremos hoje, até que a Claudinha consiga ali abrir, falar sobre inveja. Inveja é um pecado que nasce de várias sementes, né? O Caio também já apresentou até um papo de graça sobre isso, um documentário e tudo. Mas a Claudinha achou um texto do próprio. E a gente quer ler ele depois. E eu acho que a Claudinha está levando uma surra desgraçada desse negócio. Olha como ela está suando frio. Muito. E aí, que temos? Vou achar aqui. Creio que já achei. Quer o meu papel? Não, eu tenho uma cola. Tá é? Ok. Quer o texto do Caio? Pois é, primeiro? Então nós vamos falar sobre inveja. E se você tiver ou uma experiência ou uma dúvida ou estiver passando por esse problema, sendo a pessoa que inveja ou a vítima de alguém que te inveja, mande pra gente aqui no chat que a gente responde. Então. A terapia contra a inveja é o nome do texto, tá? Ah, é? Mas a gente vai Quer ler primeiro. Ele, não, vamos ler primeiro os vamos deixar o pessoal passada. Se preparar, porque o nome do texto é Terapia contra a Inveja. Porém, nós vamos ler os chats da semana passada, porque me dá uma agonia horrível o pessoal ficar escrevendo e a gente não responder, né, Dora? O que você acha? Também, eu acho que precisa responder. Precisa responder, apesar de que a gente sabe que no Papo de Graça de manhã não se responde a tudo, né? Não, eu sei, mas eu sou, assim, uma coisa... e é diferente também, né? Porque aqui é mais calmo, né? Parece eu fico com uma afliçãozinha para responder a todo mundo, entendeu? Pois é, eu também. Eu tenho essa coisa. Deve ser uma coisa de mulher, de mãe. Talvez, né? Mãe é! Pois é. Bom, tem alguns que não estavam ligados ao que a gente estava discutindo na semana passada. Posso começar por esses? Tem uma moça que chama Ellen. Ellen.
Ela mandou pra gente na semana passada dizendo que tem 29 anos, cresceu em lar evangélico e vive triste, deprimida. Tem transtorno alimentar e não consegue se libertar. Me casei há quase 2 anos. O que vejo mais é uma decisão que ela fez errada. Não tenho esperanças e na vida, o que devo fazer para não morrer de vez? Me ajudem a clamar a atenção do Deus vivo. Pois é, a gente não precisa te ajudar a chamar a atenção do Deus vivo, porque Deus, como você mesmo disse, é vivo e atento, não só a todo o planeta Terra, mas a essa pessoinha aí, porque ele diz que ele mora no alto e no santo lugar, mas ele habita com contrito e com quebrantado de espírito e ele está com você. E o que você nos perguntou, você mesmo nos respondeu, porque parece que esse transtorno alimentar está diretamente ligado com essa frustração que você tem de ter tomado decisões erradas. Então não há nada a fazer a não ser sentar com coragem, e aí vai a nossa oração aqui de olhos abertos para você, pedindo ao Senhor, nosso Deus vivo e eterno, todo-poderoso, que Ele te dê coragem para perceber qual foi o engano, o erro. Se você pode consertar este erro na mesma estrada, ou se você tem que ter uma coragem ainda maior de consertar o erro todo e sair dessa estrada. Então isso é uma coisa que demanda de você oração, calma, falta de ansiedade total, pacificação, porque o Senhor está de olho em você e eu peço a Ele que te responda já, rapidinho, em nome de Jesus, para que, como mesmo diz a palavra, não desanime a sua alma. Então, um beijo grande para você e faça isso. Se você quiser explicar essa sua situação melhor, para que a gente tenha mais substância para poder te ajudar, escreva para o nosso e-mail, dribate@gmail.com. Ok? É isso? Eu sempre rio porque você é o tomzinho do Gmail seu, que é bonitinho. Ah, é bonitinho, ela acha Gmail. Gmail. Ela quer que eu pronuncie certo Gmail, mas se vocês entenderam, Cláudia, não sacrifica o meu Gmail. Então, pode Adriana, falar, querida. posso falar? Pode falar. Deixa eu contar uma experiência. Estamos aqui para falar, inclusive, pois Valaira. E que tem, assim, a ver também com o que a Ellen escreveu sobre vontade de morrer, essas coisas que acontecem, né? Eu fui pro Disque Paz esse final de semana. Não é para ficar acontecendo isso, não, tá? Não é porque a gente fala com essa naturalidade. É para ficar ficando com vontade de morrer, nada a ver. Pois é. E aí, eu, lá na madrugada, estava uma chuva e tal. E tinha alguns atendimentos. E terminou, desligamos a televisão, não sei o quê. E quando já estava saindo, tocou o telefone. E aí eu voltei para atender, né? E eu sempre não tem quase, olha, acho que não teve uma vez que eu não atendo gente com vontade de morrer, ou tipo assim, estou suicidando, né? Aí não deu outra. E assim, eu já estava indo embora achando que essa noite eu ia passar, sei, né? Eu conheci uma senhora que era engraçado, porque ou tá com vontade de morrer, ou já está se suicidando. Eu lembrei dessa senhora, que ela era super nervosa, mas ela era tão nervosa, que às vezes ela tinha uma crise, e aí ela se encostava, a Helena, minha neta, adora essa história, e ela se encostava na parede e dizia, vou desmaiar, desmaiei. O desmaiei que era o máximo. Então, é assim, né? As pessoas estão quase morrendo, se suicidam. E aí? Pois é. Aí eu atendi, e ela disse o nome e tal, e falou assim, olha só, para mim não tem jeito, e eu sou uma empresária, fui à falência, e você já ouviu falar de empresários que se suicidam? Aí... A categoria empresarial está se suicidando. Que suicida. Então, amanhã você vai ver uma notícia que eu me matei, porque para mim não tem mais jeito. E eu já tive algumas coisas que eu já até contei aqui, né, sobre pessoas que me avisaram que ia se matar e se mataram mesmo. E aí, e sempre eu tô tendo essas coisas. Adriana, na hora, me deu assim uma força, uma força assim do espírito, sabe? Eu falei, escuta, que vai morrer o quê? Eu peguei de uma outra forma, sabe? Sabe por que você não vai morrer? Porque você ligou aqui e o Senhor está falando para você. Eu peguei a Bíblia e comecei a falar com ela, sabe? Que era o Deus vivo, Deus capaz de transformar a vida dela. E fui falando a palavra.
Ela, não, mas ela já estava revoltada com Deus. Não, porque que Deus é esse que deixou perder tudo. Eu falei, minha filha, eu já perdi tudo. Vou te falar. Ela falou assim, eu não tenho refrigerante para amanhã passar a Páscoa. Eu falei, mas você não tinha refrigerante? Eu tinha 3 filhos, não tinha comida, não sei o que, apareceu. Ela não tinha refrigerante. Um refrigerante. Você vê como a misericórdia de Deus é grande, Era. né? E eu vou me É matar. a razão da gente não ser consumido. Pois é. Aí eu comecei a falar e falei de Deus. Era falei de Coca ou andar. Guaraná que ela Não tava sei. precisando. Mas olha, ela estava chorando muito. E aí eu peguei. Não, mas isso não, impressionou eu, deveras. Aí eu falei assim, minha filha, refrigerante, imagina, isso aí eu não tinha que dar para meu filho para comer. E o Senhor foi, o Senhor fez. E é esse Deus, e comecei a falar da palavra, né, para ela. E aí eu comecei a orar, mas eu orei assim, e Senhor, o Senhor provê e tal, tal. Aí terminou a oração, vou chamá-la de Maria. Aí eu falei assim, Maria, e ela quer do lado de lá. Maria, foi pronto, a mulher, acho que tomou o trem. Eu tomou o trem, falou que esse matou. Engoliu a garrafa de gente, já deve ter refrigerante ficado vazia. uns 20 segundos. E eu falando, você tá me ouvindo? Maria, você me ouvindo? Eu falei, cara, agora eu vou ter que orar pra mulher ressuscitar do lado de lá, né? Porque aí ela pegou e falou assim pra mim, eu tô te ouvindo, Ana, é porque eu tô com uma paz tão grande, envolvendo, Pois é. envolvendo o meu quarto, Vai além. envolvendo aqui. Mas os meus problemas estão aqui. Eu falei, vamos Claro, continuar. não tem Mas essa refrigerante. paz, essa vontade de... sabe? Isso aí vai passar. Deus pode transformar isso tudo, né? Essa parte sua que você está passando de privação, de tristeza. Você vai olhar para frente e já fala assim, nossa, se eu não tivesse passado por aquilo. Porque o Senhor é capaz de transformar tudo isso. Até a vontade da gente de morrer. Então, eu tô falando para ela, ela tem esses transtornos, né? Eu já tive transtorno alimentar, horrível. Eu já tive também, achando que eu não ia conseguir, né, viver, mas o Senhor transforma. O seu transtorno alimentar foi para mais ou para menos? Foi para menos. Foi para não comer? Para não comer. Eu cheguei a 38 quilos. Foi violento, hein? Foi. 38 quilos, rapaz. Né? Não tinha calça jeans para mim, não. Era na infantil que eu tinha que ir. Foi muito triste. Nossa, eu fiquei E eu que não assim... tive transtorno alimentar nenhum e tinha 48. Sou muito mais alta que você. Eu me considerava normal. Mas todo mundo me chamava de 250. A Ellen está aqui já no chat, disse que está acompanhando a gente, está agradecendo, vai enviar um e-mail um pouco mais. Tá. Valeu, Ellen. Um pouco mais do que vai ela está ler com passando. todo carinho, vamos orar a respeito e a gente te responde com mais paz no coração de estar sabendo melhor da sua história. Agora, eu falei isso brincando, do negócio do refrigerante e tal, porque a gente tem que também rir um pouco, né? Senão fica tudo muito pesado, porque é incrivelmente mais doloroso para a gente ver que uma pessoa está sofrendo desta causa do que umas que têm uma causa absolutamente genuína, né? Porque você vê que os níveis de sofrimento, Deus, só faltei falar, coitadinho do Senhor. A misericórdia dele é tão maravilhosa e a gente tem um nível de consciência tão diferente, né? E um nível de consciência do que é realmente estar passando privação, do que é realmente sofrimento, porque não interessa, cada um tem um mundo em si, e a pessoa se constitui daquilo que ela sabe, daquilo que ela viveu, das expectativas dela, é aquele mundinho, e o Senhor é capaz na hora que você tá de assim, falar que ridículo esse problema, né? Ele fala, coitada dessa moça, tá morrendo de sede no meio do oceano. Então, para Deus não existe essa coisa da misericórdia dele ser mais ou menos, porque uma pessoa perdida é uma pessoa perdida. A gente tem que entender a misericórdia de Deus também para ter misericórdia dessas pessoas, porque tem gente que tem uma síncope nervosa porque a babá foi embora. Eu ouvi muito dessas histórias ao longo da minha vida. Ao mesmo tempo que eu tratava do outro lado da cidade com gente que estava tendo que fazer hemodiálise todos os dias e num casebre, comendo numa caçarola de cachorro, com mosca por tudo quanto é lado, os filhos mais magros do que não sei o que, o marido bêbado esfaqueando a mulher. Quer dizer, aí depois você vai para o outro lado da cidade e você vê a pessoa chorando, pegando na sua mão, pelo amor de Deus, porque não posso, a babá, que não sei o quê.
ou então a briga com a amiga, e aquilo consome. Parece que a pessoa que está lá está mais piorada do que a pessoa que está aqui, né? Então, até o nosso julgamento quanto ao sofrimento, ele precisa ser isento, porque a gente carrega muita coisa terrível dentro do coração, né? Basta olhar para o nosso próprio nível de gratidão. Pois é. Então, e aí, no Disque Paz está rolando muita coisa. Né? Muito. E muita gente. E a madrugada, ela é cruel, né? Assim, quem já teve insônia, já teve problema assim de ficar, ela é triste, né? E tem atendido porque o pessoal liga naquela aflição mesmo de ficar. Então, eu só queria falar isso, que assim, essa vontade de morrer quando vier, mesmo que não tenha força, busca, vai falando para Deus ficar, né? Que a gente vai, ele vai tratando da gente. A Silvia, minha amiga, pastora lá do Rio, com quem eu trabalhava, ela tinha métodos muito eficazes, sabe? Ela chegava e sentava assim com a pessoa, e a pessoa dizia um negócio desse, estou com vontade de morrer. Ela na mesma hora pegava a mão e falava, Senhor, então olha, por favor, consola todos os que são dela e leva a irmãzinha. Aí a pessoa abriu o olho e falou, mas que isso, Silvia? Mas foi que ou não vai, foi, né? Vai bem, né? Foi ou não foi a sua motivo de oração? Eu oro pelo que o freguês quer. Agora o freguês precisa saber o que está querendo. Já que vá bem. É só uma coisa para lembrar da Silvinha. Beijo para você, querido. Dri, está entrando bastante coisa já no chat a respeito de inveja. Pois é, mas a gente então segura aí, gente. Continua mandando da inveja. Eu só quero aqui falar. Você já falou do João Bom? Não. Ele diz que legal, adoro os programas de vocês, as fofocas são bem quentes. Quais? Vocês são melhores do que os programas. Esse você leu naquele dia. Aquele bem antigo, mas ele repetiu já. Ele repetiu. Tá bom, João Bom, você é boníssimo. Graças a Deus que chegou quinta. O que fazer com a família invejosa e perversa? Esse é do Marcos de Blumenau. Difamadora que ainda diz que é crente. Se afastar? Pessoas que por qualquer coisinha ficam sem falar. Pessoal, eu e a minha esposa não temos mais paciência. Parece que não mudam ou não se enxergam. A gente vai falar disso tudo no mesmo bojo, não é mesmo? O Marcos ele já também entrou aqui no chat. E o Marcos ele é figurinha já. Tem aqui um outro que chegou no outro dia também, é da Rita. Se você quiser acompanhar daí. Pode ir. E como o Daniel estava aqui, ela citou ele, tá? Olá, meninas e Daniel. Tenho 33 anos e ainda não consegui me satisfazer profissionalmente. A grande maioria dos meus chefes foram perversos e hoje vejo-me traumatizada. É terrível sentir-me bloqueada emocionalmente ao procurar um emprego. Gosto muito de trabalhar e estudar, mas não sei o que acontece. Reneguei o meu amor pela escrita e pelas palavras, onde está o meu talento. E venho tentando achar a minha vocação, até agora sem sucesso. Sinto que o tempo passa e não consigo me estabilizar. Dependo financeiramente do meu marido e essa situação me incomoda muito. Vocês já passaram por isso? Qual seria o conselho de vocês? Muito obrigada e feliz Páscoa para vocês. Feliz Páscoa para você também, querida. E vocês, têm alguma coisa para dizer para ela? Eu acho que não é problema ela depender financeiramente do marido. Não, mas ela não bota isso como problema. Né? Ela bota insatisfação e principalmente o bloqueio que ela se sentiu. Para aquilo que ela tem talento, né? Não, ela se sentiu bloqueada porque ela só teve chefe perverso. E eu acho que ela acha que esse bloqueio dela veio pelos chefes perversos. Entendeu? E eu acho que não. Eu acho que você tem que crescer para separar, porque a gente vai encontrar muita gente perversa na vida. E a gente não pode confundir a perversidade dos outros com o talento que a gente tem para desenvolver ou não. E nem deixar isso se chocar para que a gente possa ficar anulado, né? Exato. Gente, eu estou levando choque. Porque se ela anula o talento naquilo que ela é boa, que ela sabe fazer, que tem prazer, vai ficar travada a vida profissional mesmo, né? A caminhada. A questão, acho que também não chega nem só a ser a vida profissional. Eu, por exemplo, adoro escrever, você sabe? E por determinadas coisas fiquei travada. Eu tenho um bloqueio que ainda não sanei totalmente, mas que é a coisa que mais me dá prazer, que é pegar e escrever, expressar. Então, assim, fica muito difícil você
se colocar diante de algum emprego, diante de alguma coisa... E recebeu um bullying, né? Isso, partido. Foi um bullying dos chefes. Então, assim, se já tem o bullying do chefe e você já, com isso, você se anula numa parte que é o teu talento, porque se é o teu talento, é aquilo que você faz, vamos dizer, de melhor. E aí você no de melhor tá cerceada, como é que fica, né? Para ela seguir em frente, acho que é muito mais complicado. Mas... Mas a paz que excede a todo entendimento é sempre a fórmula da gente chegar a qualquer tipo de conclusão. Porque ela ainda está na dúvida até qual seja o talento dela. Ela fala que é escrita, então, né? ela não deve ficar ansiosa por não ter encontrado. Ela deve encontrar a paz para que ela possa encontrá-la. Né? Então, muita paz para você, Rita. Porque só na paz e na entrega disso tudo e nessa sua confissão aqui, né? Que você foi molestada por 2 chefes perversos, isso é uma safadeza, você aproveitar do seu lugar de poder para humilhar ou para, né, safanear Com certeza. quem quer que seja. Está assim, ó, cheio. Pois é. Mas eu acho, principalmente, que as pessoas fazem uma grande confusão e elas geralmente não conseguem se satisfazer profissionalmente porque elas nem encontraram a satisfação consigo própria, porque quem tem muita satisfação consigo mesmo, em ser quem é fácil de encontrar os caminhos. E até mesmo é fácil de dizer, rapaz, não é que eu não tenho nenhum talento mesmo, mas estou satisfeitinha como eu estou? Qual é o problema? Qual é o problema se você não tiver uma coisa específica? Uns são marceneiros, outros são não sei o quê, outros são artistas. Agora, é claro que todo mundo esconde em si um talento, e eu acho que a paz traz isso para você. Então, em primeiro lugar, eu acho que você tinha que encontrar satisfação com você mesmo, dentro do seu coração. Em ser você, estar grata por ter um marido que te sustente, grata por um marido também que não abuse dessa posição, um marido que te acolhe e que te alimenta, porque é um com você, é uma só carne, para que você possa, em paz, desenvolver isso. Né? Agora, vê se também não é uma questão... Se você não está trocando as bolas, querendo se firmar como pessoa através de uma profissão. Eu acho que todo mundo que faz isso ainda não sabe, não escolheu a letra ainda, entendeu? Ainda não tem o carnegão da sua pessoa formado. E aí começa a querer ser quem você é. Aí você me responde, eu sou médica. Aí eu te digo, mas não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei quem você é, nem o que você faz. Então, acho que ela está confundindo o que fazer com quem ela é. Né? Então, que em nome de Jesus você possa encontrar essa paz, entender essas diferenças, se pacificar, e com certeza isso aí explode. Vamos voltar aqui. Acho que as pessoas precisam até mesmo, dos antídotos para a inveja, é você se satisfazer com quem você é. Que a gente estava falando ali né? Coisa. Né? Fazendo uma leitura. Porque isso é muito brabo. Essa insatisfação. Porque você não tem necessidade de nada mais do que já tenha sido lidado. Pois é. Daquilo que você tenha alcançado, né? De alguma forma. Às vezes também isso aí pode estar atrás de alguma coisa, né? O lance dela ter achado, dela ter falado que ela ficou bloqueada e alguma coisa assim. Às vezes tem alguma coisa atrás disso. Porque eu me lembro que quando eu estava nessa situação que eu tive esse transtorno, né? E eu estava dando aula e eu tive, assim, um problema seríssimo com 2 chefes minhas, que eu nunca tinha passado. Mas eu estava debilitada, só que eu não tinha essa noção, né? Eu tinha que trabalhar muito, recém-divorciada, aquela coisa toda. E eu passei mal na sala de aula e... Essa pessoa foi e falou, não, Ana, você tem que afastar. E assim, eu afastar, para mim, era uma coisa horrível. E nisso acabou meu contrato e eu fiquei muito triste, muito, muito triste. E eu achava que com isso, por ter sido molestada, porque eu fui muito, né? Na época eu fui. E eu achava que eu não podia passar em frente de uma escola. Eu achava que nunca mais eu ia para uma sala de aula, que sempre foi a minha paixão. Quem me conhece sabe que eu adoro. Né? Eu entro numa sala de aula e eu esqueço da vida. E eu fiquei um tempo, Adriana, um tempo assim, falando. Um tempo que para mim é muito, mas eu fiquei assim uns 4 meses,
Longe da sala de aula. Achando que eu nunca mais ia conseguir chegar, né? Mas assim, o que estava por trás disso era tudo que eu estava passando, que eu achava que eu tinha ficado bloqueado por conta delas, né? E não era alguma coisa que o Senhor tratou em mim né, de segurança de vida. E outra coisa, que no mundo a gente vai ter essas pessoas mesmo. Então, se a gente não vencer, a gente não vai para frente, né? O bom é quando a gente tem outro tipo de pessoa, mas essas são as certas, né? Cada vez mais. Então, a gente às vezes é obrigada a falar o óbvio. Mas né? eu fui Você vendo não deve que ficar bloqueada por pessoas que te molestaram e que te trataram mal. Elas não têm o direito de fazer isso, né? Mas aí, se começar a se perguntar o que foi, quais foram os pontos que me molestaram, o que foi que me... Entendeu? O Senhor vai tratando da gente nessas questões e vai curando e vai fortalecendo a gente. Daqui a um pouco Você quer ler o texto do Caio? É a terapia contra a inveja. Quem se alegra com os que se alegram e chora com os que choram, esse é próprio em tudo que faz, pois pelo amor abraçou a realidade. E o fez sem medo, sem inveja, sem amargura, sem rancor e sem competição. Somente o amor verdadeiro produz essa segurança para ser. Há pessoas que são capazes de chorar com os que choram, mas não são capazes de se alegrar com os que se alegram. No entanto, a gente já falou tanto sobre isso, né, na reunião de mulheres. Com certeza. E muito. No entanto, para todo aquele que se alegra com a alegria que a outros visitou, o chorar com os que choram é natural. E porque quem é capaz de se alegrar com a bondade que sobre outros pousou com alegria, é também capaz de chorar com os que choram, sendo que o oposto, chorar com os que choram, não necessariamente faz a pessoa ser capaz de se alegrar com os que se alegram. Ora, é que é mais fácil para os inseguros seres humanos e amigos na tristeza dos outros. Desculpa, gente, de novo. Ora, é que é mais fácil para os inseguros serem humanos e amigos nas tristezas dos outros, realidade que a todos nivela nessa existência, do que na alegria desses, posto que a tristeza é algo que todos têm farta experiência nesta vida, mas de alegria verdadeira, poucos têm experiência. Assim, chorar com os que choram é mais fácil para qualquer um do que se alegrar com os que se alegram, visto que chorar com os que choram é identificar-se com o que é certo, o sofrimento. Mas se alegrar com os que se alegram é ter capacidade de celebrar o raro, o inusitado e o que não é natural neste mundo de dores. Todo aquele que é capaz de se alegrar com os que se alegram é também capaz de chorar com os que choram, porém, nem todo aquele que é capaz de chorar com os que choram é também capaz de se alegrar com os que se alegram. Afinal, quem terá inveja da dor dos doidos? Mas de alegria dos alegres, muitos têm grande inveja. Assim, não só eles não têm, né, inveja dos doídos, como também eles se alegram na dor dos doídos, porque o descontentamento dele parece que toma uma anestesia, ameniza, tá sofrendo, né? Porque tem alguém que está pior do que ele. Quer dizer, isso é um nível também, no caso, tivéssemos aqui com o Dr. Stoner, ele poria isso no nível 22 da inveja. Assim, se você deseja desenvolver boas coisas dentro de você, aprenda a alegrar-se de coração com os que se alegram, e assim você ficará livre de toda inveja. Há, todavia, aqueles que amam quando você está sofrendo e os que odeiam quando você está feliz. As mesmas, né, pessoas. Ora, todo aquele que assim sente é um invejoso em estado de luta permanente contra a sua inveja. Daí viver em conflito. E de tal modo que chorar com os que choram é a dádiva de um certo melhor do seu coração, e que acontece inconscientemente como camuflagem da inveja que o impossibilita de se alegrar com os que se alegram. Para o invejoso, mais difícil do que suportar todas as coisas, todos os sofrimentos e todas as privações da vida, é aguentar ver a bondade da graça de Deus se manifestar como alegria no coração de alguém que não seja o dele. O invejoso é capaz de se vestir de solidariedade quando vê o sofrimento,
Afinal, para ele, o ser solidário na dor é uma virtude de afirmação sua. No entanto, se alegrar com os que se alegram é uma afirmação feliz acerca da bondade de Deus sobre um outro. E disso, somente os que não têm inveja no coração são capazes. Assim, conforme se vê, a inveja é uma merda. E sábio é todo aquele que, de seu próprio coração, varre toda a inveja para sempre. Mas para que isso aconteça, é preciso que a pessoa aprenda a se alegrar em ser quem é, pois somente assim ela não terá inveja da felicidade de ninguém. Pense nisso. Pois é, porque a inveja corrói, né? Destrói os ossos, acaba com a saúde do invejoso, né? E além de se alegrar em ser quem é saber das provisões que a gente tem em Deus, porque essa coisa de ter inveja do outro não está suprido no amor de Deus, né, Adriana? Ah, principalmente. Você esqueceu do amor de Deus, o que ele fez por você. Porque ali no texto do Caio, eu lembro que ele falou sobre a questão de ficar enciumado com a bondade de Deus na alegria do outro, por Deus ter proporcionado. Isso é falta da certeza da paternidade. Isso. Né? E falou assim, eu preciso que Deus me dê essa certeza. Geralmente não é o pai que tem que dar isso. É o filho que conquista. Isso. Quem deitou a cabecinha no ombro de Jesus foi João. Né? Então, quer dizer, essas pessoas falam que não sentem isso a respeito de Deus, mas não buscam a Deus para sentir isso. É uma coisa incrível. É igual o filho que procura mais o pai, pelo pai, o que o Caio estava contando ontem, né? Falando pra gente na mensagem. E o filho que simplesmente quer que o pai lembre que ele é filho e que fica disputando com os outros filhos e disse, já que ele é pai de todos, ele que dê para mim também. A minha parcela. Né? E aí Deus tem que ensinar que com ele não é assim. Que se o humilhante não quer ser um filho bastardo, ele vai conduzir o cara não a receber como se o cara estivesse certo. Mas ele vai conduzir a pessoa a tudo que possa despertar a sua consciência. E o amor de Deus, ele é tão poderoso que tão sem nenhum tipo de manipulação, nem doença, né? E nem, ai meu Deus do céu, será que ele vai pensar que eu não o amo se eu fizer ao contrário? Que as provas maiores do amor de Deus na vida de uma pessoa é quando Deus sacode a gente. É bom demais. Porque precisa ter uma coragem enorme para fazer isso. Todo pai precisa ter coragem para sacudir o filho. Então há uma diferença enorme nessa comparação, nesse tratamento, né? E eu penso também que quanto mais imerso nesse amor, consciente do amor do Pai por nós, mais gratidão no nosso coração e mais desejo de que aquela oração seja Pai Nosso. Pai Nosso. Já que eu estou tão mergulhada nesse amor, eu quero que o meu irmão também mergulhe nesse amor, para ele também ficar saciado. Aí não tem espaço. Pois é, mas o que acontece é que se a gente abrir os olhos neste mundo que jaz no maligno, a gente vê que muitas vezes a pessoa que professa isso, ela não consegue esconder o ressentimento real que ela sente de um outro ter sido agraciado e ela não. Adriana, a história de José, estava lendo a história de José, né? E sobre que ele recebeu a túnica e aquela coisa toda, e os irmãos não ficaram satisfeitos. Aí eu fui para um plano maior, assim, não de uma família só, porque na família tem muito disso, né? Mas, assim, o tanto que isso, infelizmente, é comum, né? Porque a inveja ali, para mim foi inveja. E o texto fala, assim, que eles começaram a odiar José por conta disso, né? Achando que ele estava sendo favorecido, porque ele estava sendo, né? Isso tudo desencadeou essa falta de sabedoria do pai, porque para mim foi uma tremenda falta de sabedoria do pai, porque quando você tem filhos, Deus é poderoso para fazer como ele quiser, porque ele sabe o final da história toda. Nós que não sabemos, a gente não pode contar que uns filhos sejam mais maduros do que os outros, e a gente deve tratá-los todos de igual forma, né? De igual maneira. É claro que se alguém fez alguma coisa muito que precisa ser honrado, que seja honrado. Estou dizendo que não se deve. Mas no caso das vestes de José, foi um negócio que era filhinho da mulher que ele amava,
e aí não tem doutor que dê jeito. Agora, realmente, depois da tratativa que José levou, por causa dessa insanidade do pai, por causa da sua própria, porque no começo de carreira ele era muito do soberbinho, porque as coisas que Deus fala pra gente, não necessariamente a gente tem que espalhar para todo mundo. Olha, eu fui visto... Ele não falou a gente não sabe. Não, tudo bem. Mas também não sabe a outra parte sua também. A gente não sabe. Né? Porque, a gente não sabe, mas o que eu ia só completar é que com a tratativa que ele recebeu o resto da vida, ele mostrou-se ser a pessoa que Deus tinha escolhido para aquilo tudo. É. Porque Deus não ama mais José do que amava Judá, ou amava a Rubens, ou amava qualquer um deles que enfiou o garoto lá. Só que a dureza do coração deles na resposta, em responder a Deus, foi necessário outras curvas nessa estrada para que o mesmo bem pudesse sair daquele coração. É. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso coração, né? Ah, mas em primeiro lugar. Porque senão... É só uma questão disso. Todo dia. Todo dia, dona Maria. Toma conta e você vai começar a vender... Agora tudo, tem uma né? piadinha muito engraçada, depois eu quero que você me diga o que eles estão dizendo aí, mas tem uma piadinha muito engraçada sobre isso, que diz o seguinte, né? Tinha um chupacabra desse, no nível 22 do Dr. Stone, e Deus chegou para ele e falou assim, meu filho, olha, eu tenho uma coisa assim, maravilhosa para te dar. Eu, como sempre, esqueço todas as piadas, mas não o espírito das piadas. Então, quem souber aí e achar que não é bem assim, vai saber que no final deu tudo certo. Então, o cara falou assim, Deus falou assim pro cara, eu vou te dar uma coisa maravilhosa, espetacular. Agora só tem um porém. O teu inimigo, do que você escolher, você pode pedir, Vai receber. o teu inimigo vai receber 2 vezes mais. Deixou para o cara escolher alguma coisa. Agora, ele tinha que saber que o inimigo dele ia ganhar 2 vezes mais. Mas olha, não foi 1 segundo que o chupacabra demorou. Ele virou e falou, eu quero ficar cego de um olho. É isso que ele quis ganhar. Para o inimigo dele ficar cego dos dois. Então, nesse coisa, a gente vê até onde pode ir a doença humana. E se a gente for acomodando, se a gente ultrapassa, você não tem importância. Se eu só sentir inveja, também é só a inveja do sei lá o que dela. É só a inveja do marido dela, do marido que ela tem. Ultrapassa essa linha e veja se isso não é que nem uma infecção renal. As bactérias se multiplicam em menos de 24 horas, elas triplicaram. Pode dar septicemia, né? Rapaz, não brinca com esse negócio. Não brinca de acoplar qualquer coisa que seja, porque, inclusive, a infelicidade do invejoso é um negócio violento, porque ele não sabe, parece que ele está tudo bem, e parece que ele está conseguindo, a grande coisa da vida dele é imitar alguém. Imitar alguém. Só que ele não sabe o que o corpo, o organismo dele, a mente dele está pagando, ele está se deteriorando por causa disso. E isso é uma doença séria e grave. Aí no livro de Tiago, Dora, se você puder abrir para a gente e ler aquela parte que diz que onde há inveja, isso e aquilo, e disputas e contendas, aí há toda confusão. Lê aí para a gente. Tiago 3,16. Eu vou ler o 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja... Tem graduações, hein? Animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão... Inveja e divisão. Inveja e divisão, ou seja, cada um puxando para um lado. Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins acontece. Toda espécie de coisas ruins acontece. Você vê o desenrolar da vida de José, como coisas ruins aconteceram. Até que a bondade de Deus conduziu a todos ao arrependimento, porque também tem essa. Se você não se deixar conduzir pela bondade de Deus ao arrependimento, tu morre na prisão da inveja. Como José poderia ter ficado lá no calabouço. Porque isso O que você acha que, por deteriora. exemplo, você tendo uma pessoa que te inveja,
em tudo. Em tudo. Tem gente que se incomoda muito com isso. Não, eu digo no sentido dessa, essa outra pessoa que está aqui sendo a invejada, né? Digamos que eu tenho uma pessoa que me inveja, que te inveja em tudo. Olha assim, vê como é que você está no dia seguinte, sem falar nada, bota a mesma coisa. Não somente isso. Essa é a nível 2 do Dr. Stone. Até alguém perguntando até quem é o Dr. Stone. Aí é o psiquiatra forense que estuda a psique dos assassinos. E ele tem a escala dele de maldade, né? Muito louco. Então ele vai graduando os psicopatas e o máximo da escala dele chega no 22 do Dr. Stone. Então, assim, Veja, eu não sei se é na Discovery, eu acho que é na Discovery, que é bem legal. Eu me divirto. Eu gosto, é muito interessante. Me divirto. Então, assim, essa pessoa, ela te inveja o tempo todo, em tudo. Naquilo que você tem, daquilo que ela supostamente pensa que você tem. E naquilo que você ainda nem tem, que pode conseguir. Pode vir a ter. Tipo, você comenta um sonho teu ou uma vontade tua e isso já está sendo preparado na mente dela para gente, isso é sério. É seríssimo. O que eu sinto... Eu tô rindo, mas é sério. Mas é sério, eu sinto porque eu sei que é na minha pele mesmo. Então, assim, quando eu paro para pensar a respeito dessa pessoa, eu fico em paz. Entro numa paz porque eu não deixo com que isso venha e me desestruture. Tem pessoas que não entendem, não aceitam. Mas às vezes o invejado se contamina. Pois é, numa parte do processo ele se contamina de raiva. Pô, se a pessoa não larga do meu pé... Tem horas que dá um nervoso, aí eu tento tratar isso de uma outra forma e trazer o amor para isso. Aí ao invés de você se sentir honrado, você, pô, ela botou o mesmo vestidinho, usou a mesma coisa, comprou o mesmo carro. Meu Deus, ela comprou o mesmo carro que eu comprei, só mudou a cor para disfarçar. Para não ficar assim muito, porque é tão na cara. Eu ia falar assim, ela está provando o meu bom gosto. Que bom que ela está usufruindo. Porque tem muitas pessoas que não aceitam você estar nessa paz. Eu já induzi, conduzi o mau gosto de várias pessoas fazendo... Mas é só uma piadinha. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não ficar com raiva disso. De verdade. Porque tem outro nível do Dr. Stone que não só a pessoa gosta de ser invejada, como provoca inveja. E geralmente o invejoso, ele gosta de provocar inveja, porque ele já passou do grau 16 para o 18, dando um salto carpado, entendeu? Porque isso vai assim, né? Que é... Ele quer, de repente, que alguém sinta por ele aquilo que ele sente por alguém que ele admira tanto. Então, ele, às vezes, ele faz as coisas, ele usa as coisas, ele adquire as coisas para passar na cara dos outros. Já viu gente contando vantagem? Assim, do nada, o assunto não está ali, a coisa não está ali, a pessoa vem e você fica com aquela cara de besta, fala, e o Kiko, rapaz? Entendeu? Mas o camarada quer fazer com que você sinta inveja dele, porque é uma coisa que ele sofreu tanto de sentir dos outros, que ele quer, ele faz questão, ele já não adquire mais as coisas para ter, mas para mostrar. E como que você lida com uma pessoa dessa? Mata. Por essa você não esperava. E mentirinha cabeluda. Mentirinha cabeluda. Filha, vai ler Bíblia, né? Porque você, é aquela história, você não vai poder tratar o outro. Muita misericórdia. Mas como que você lida com esse outro no teu dia a dia? Porque ele faz parte da tua vida. Leia meus lábios. Como você lida com isso? Em primeiro lugar, para você lidar com isso, você tem que estar fora disso. Entendeu? Então você tem que se tirar dessa. Se você se incluir dentro desta, tinha um amigo que dizia, me inclui fora dessa, porque é ótimo. Pois é. Então, o evangelho faz com que isso seja uma realidade. Você ficar sendo desincluído fora dessa, né? Quer dizer, incluído fora dessa. Então, o evangelho ensina você a sair disso. Se o camarada quer brincar disso, deixa todas as peças do jogo na mão dele. Mas você não tem nenhum papel a fazer, de repente, para ajudá-lo? Você não está anotando. Você não é a parte do jogo que anota quantos pontos um recebeu. Você não é a parte que mexe nos botões. Você não é nem a parte observadora do jogo. Você não joga esse jogo. Simplesmente. Mas, de qualquer forma, essa pessoa existindo na sua vida, no teu dia a dia, você não
Tem como você lidar com ela no sentido de fazer com que ela enxergue isso? Se você não jogar de jeito nenhum o jogo dela, ela vai, ou ela vai se converter, ou ela vai se fulminar. Das duas, uma. Porque só tem esses dois caminhos para o invejoso. Ou ela se fulmina inteiramente, ela se a letra C veio antes do alfabeto, ela pulou a letra C, está indo para a parte da fulminação. Fulminação total. Ela vai se fulminar. Agora, se você resolver brincar disso com ela, os dois vão ficar enredados. Filho, não, porque isso não tem fim. Não, é só porque a inveja é uma sanguessuga que diz dá. Dá, com certeza. E não tem como parar isso. Isso é uma coisa que às vezes os pais não veem, que os filhos estão se tornando pessoas invejosas, porque os próprios pais geram nas crianças disputa e competição. Comparação. Você viu o carro do vizinho? O vizinho comprou não sei o que lá. Poxa, nosso carro já está velho, hein? O que você tem a ver com o que o vizinho tem? Né? E eu acho que uma boa dose de sobriedade é muito boa na fase da adolescência. É muito bom. Eu lembro quando o Daniel, quando eles eram pequenos, a gente tinha muita grana. Depois nós perdemos tudo. E eles tiveram que sair das escolas particulares, a gente tinha chofer e isso e aquilo. E eles acabaram tendo que ir todos para a escola pública e esperar assim no ponto de um ônibus 3, 4 horas no inverno, até chegar um ônibus que levaria eles para não sei das quantas em Campo Grande. O Daniel, pequeno ainda, ele falou: mãe, nós somos tão felizes porque a gente dá valor a tudo que a gente tem. Isso é uma coisa que um espírito blasé já não dá. E o mais gostoso da vida não é possuir. O mais gostoso da vida é ter prazer com todas as coisas. Aquele que só quer ambicionar e possuir, acaba cauterizado no próprio prazer que ele tem de sentir as coisas. O invejoso, por exemplo, que eu falei que é uma sanguessuga dadá, é uma sanguessuga dadá justamente nesse pensamento, porque ele jamais consegue ficar satisfeito com medo que o outro já tenha adquirido mais um item. Se eu tinha o iPhone 3G, o meu inimigo comprou o 4G, agora tem o 4S, daqui a pouco vai ter o 5B, depois o 6C, porque, claro, a indústria adora invejoso, né? Já é obsolescência programada. Aí, de repente, My precious. O invejado desiste do iPhone, aí o outro também desiste. Já viu isso, né? O quê? O invejado desiste do iPhone. Porque aí o outro também acha que o que inveja... o que inveja, ainda por cima é isso. Tem isso, porque né? O invejoso não tem discernimento nenhum, nem o que lhe cabe, nem o que lhe fica bem. Nem o que... Não, é o que o outro tem, é que lhe cabe, é o que lhe fica bem. Quer dizer, a silhueta não é a mesma, resultado cifro. Total. É o que acontece geralmente com invejosos. Mas vamos lá. Olha só, de todos que chegaram aqui, chegou uma historinha que eu achei muito simpática, que é da Silvinha. Ela diz assim: o que você acha, Adriana? Minha filhinha tem 3 anos e está numa fase de querer quase tudo que a coleguinha dela tem. E hoje, quando ela viu uma pulseirinha no braço da amiga, ficou chorando e querendo uma igual. De repente, eu percebi que isso é o início da inveja. Da necessidade, né, de ter essa coisa do outro. E expliquei para ela que nem tudo que a amiguinha dela tem, ela precisa ter. Nem tudo que a amiguinha, que ela vai ter, né, a amiguinha vai ter também. Mas que temos que estar felizes com o que Deus tem nos dado. Conversei na linguagem dela e o que achei super legal foi que ela parou de reclamar e ficou super feliz com aquela simples explicação. Pronto! Isso seria mesmo o início da inveja no coraçãozinho dela? Mas eu claro! Eu exagerei no discurso. Não, filha! Você bonitinho. não exagerou absolutamente nada. Absolutamente nada. E olha que você é uma pessoa que tem condição de ir lá e comprar uma pulseirinha igual da garota. Só Entendeu? pra não ouvir o chorinho, de repente. Ou pra... Não, porque os dessa, pais têm uma culpa latente que acha que é o inveja, que é essa culpa latente que Deus não tem culpa nenhuma. Certeza. Né? Que precisa fazer com que o filho se sinta melhor do que a amiguinha, do que o outro, e é essa a raiz de todo o problema. Então, que bom que você, tendo, você não fez o coraçãozinho da sua filha já se contaminar com isso. Faz com que ela se alegre em ser ela mesma, mas sem comparação com a amiguinha.
Ah, filhinha, você tem que ser mais feliz que a sua amiguinha, porque olha, veja bem como você é mais bonita, é mais... Não, é por quem ela é, ela fica contente e feliz de ter uma mãe que se para tudo, não dá a pulseira mesmo e ensina ao coração dela por quê. Isso é que é a maior felicidade, Não, uma graça eu de achei Deus. mais bonito é o fato disso acontecer numa idade tão Tão tenra. né? E é daí, que ela vai crescer com esse coração livre. Graças a Deus. E os que têm muito, não é porque tem muito que tem que sair dando para os filhos. Não. Que isso é uma coisa horrível. Que se faz Chega no muitas vezes. Natal, a criança, você já vê crianças que abrem um presente assim, ó. Ah, tá, cadê o próximo? Ah, tá, e o outro? Eles nem têm alegria com o que possuem. É a coisa que o Daniel distinguiu, tão pequenininho, dizendo: mãe, como a gente é feliz com o que a gente tem. Os meninos tinham acabado de levar uma tremenda de uma paulada na cabeça, porque todos eles foram destituídos de tudo, inclusive dos amigos que tiveram que deixar num outro lugar. E isso, hoje em dia, eu agradeço todos os dias a Deus, porque dói no seu coração de mãe ver filho sendo privado, e hoje eu acho que não tem nenhum deles é deslumbrado. Com certeza. Então é uma delícia você ver filhos que aproveitam as coisas e que não ficam aquela sanguessuga dadá atrás de você e que só está também te bajulando porque quer alguma coisa. Eu nunca tive essa experiência de filho me bajulando porque quer alguma coisa. Isso eu agradeço muito, eu sou gratíssima a Deus por isso. Eu também. Apagou-se. Eu sei disso. Vamos aqui de novo. Eu acho que o invejoso também é aquela pessoa que está achando que as coisas dessa vida que são para sempre, né? O discípulo de Jesus invejoso... Ora, vai ter que fazer um túmulo de pirâmide. Pois é, para levar tudo, né, Adriana? Tudo. Porque quando a gente olha para o amor de Deus, o tanto que a gente é merreca de merreca, e a gente é tão amado, e tem tanto suprimento para ser oferecido para a gente, e a gente olha para a eternidade, para onde a gente vai, tudo aqui perde o valor, ou então fica do tamanho que tem que ter as coisas, né? Claro, e você passa. Ou você alimenta a sua carne Isso. da forma mais básica possível, ou você procura saber por que você está aqui, para quê. Isso. Não é? E agora tem um outro tipo de coisa que não se pode confundir admiração com inveja. Eu posso chegar e falar assim: poxa, Ana, que pulseira linda essa vermelha que você tem, adoraria ter uma. Geralmente o que não é invejoso, ele elogia. O invejoso não elogia nunca. Ele aparece com a coisa dias depois na mudice. Caladinho. Ele é incapaz de um elogio. E ele é incapaz de dizer para você que ele ouviu que outros te elogiaram. Ele fica na moita, que é para não ensoberbecer o irmãozinho. Uma ova. É esse tipo de santidade cretina, entendeu? Que fica querendo ser melhor que Deus para o outro. E aí é incapaz de falar. Agora, quem admira, fala: puxa, como você está bonita, adorei essa tua pulseira. Onde foi que você comprou? Adoraria ter uma coisa rasgada. Aí você fica até com vontade de dar todas as informações, endereço e tudo. Pulseira, o invejoso tem uma outra coisa. O invejoso não dá endereço para ninguém. Não dá. Não dá telefone de ninguém para ninguém. São coisas tão básicas e o invejoso acha que a gente não repara. Isso é que é engraçado. Por isso que você precisa sair do quadrado do invejoso e não querer jogar, fazer parte desse joguinho com ele de jeito nenhum. Vamos ver aqui um. E uma vez, eu estava lembrando que o Caio falando que quando você trata bem o invejoso, você ama o invejoso, aí é que ele fica pior, né? Assim, porque você Isso trata... aí, no nível Dr. Stone, quase todos os pecados são assim. Quando você trata melhor, porque ele fica com raiva até de você ser bom. E quanto mais bom você ele não está atingindo, ele não está conseguindo o que ele quer, o intuito dele. Quanto mais bom você for, quanto melhor você for para ele, mais ele fica com raiva. Mas isso não ajuda ele a perceber que você é bom e ele é mau, não. Ele fica achando que de alguma forma ele está fazendo de propósito, né? Por isso que Deus não faz assim com a gente. Ele pensa que você está fazendo de propósito. Deus é bom, mas não é bonzinho. Deus ama, mas faz a diferença. Ele deixa claro que ele te... Olha, você é capaz de receber uma paulada de Deus e continuar. E é o único que você fala: ele me ama porque ele me bateu. Ele me tirou isso porque ele me ama. Ele não me deu aquilo porque ele me protegeu. É um amor limpo. Um amor limpo é como essa mãe fez com essa criancinha. Porque a criancinha
já está explicando, a criancinha não tem condição de pensar como adulto, mas como criancinha. E a raiz do mal também já está dentro de todas as criancinhas. Então a criancinha vai querer tudo que a amiguinha tiver. Porque é criancinha. Agora, quando a mãe tem um coração em Deus e explica para a criança o que pode acontecer, graças a Deus por essa criança ter esse coraçãozinho. Não é? Porque tem criancinhas que a gente, já mais crescidinhas, que continuam com essa invejinha, a gente tenta explicar, e a criancinha não entende. Não entende. Aí ela fica ali, igual um palhacinho de circo, que dá vontade de rir, chega um ponto que você fica assim, você ri por dentro, que você fica até com vergonha, né, de pontuar para a pessoa que ela está sendo tão ridícula, mas, enfim. E aí? Tem uma aqui, que é Simone, tá? Ela é do Rio de Janeiro. Pastora Adriana, boa tarde a todas. Boa tarde. Estou passando isso com a minha sogra, inveja, né? E percebi... Tem até aquele docinho, olho de sogra. Quem batizou? Que é uma esse delícia, docinho? né? É Mas, uma pelo delícia amor o olho de sogra, mas se comer muito enjoa também. Porque tem coco. Olá, pastora Adriana, boa tarde a todas. Estou Boa passando tarde. isso com a minha sogra. Já percebi que elas e suas filhas morrem de inveja da vida que eu levo com o filho dela. E, portanto, tudo que eu tenho ou compro, passa um tempinho, elas vão, compro igualzinho ou bem parecido. Chegou a tal ponto dela ornamentar a sala dela igualzinha a minha. E fico muito assustada também com o olhar dela quando ela vem aqui em casa. Meu Deus do céu. Inclusive, no meu casamento, até os convidados perceberam o jeito dela. Mas eu achava que era da minha cabeça. Hoje percebo o quanto isso é verdade. O que eu faço, pastora? Devo comentar com meu esposo? Se sim, como comentar sem magoá-lo? Porque ela percebe, mas o marido não. Depende do nível de consciência que tiver o seu esposo, porque senão realmente ele vai ficar magoado. Não que ele tenha o direito de ficar magoado com isso, porque se o nível de consciência dele fosse um pouco maior, ele ia ver que você está no mesmo barco, que você quer ajudá-lo, né? E você quer ajudar a sogra também. E também, uma outra coisa, ele poderia te proteger a não cair em tentação de cair num segundo ou terceiro passo, que é a contaminação, né, por excesso de razão, por exemplo. O excesso de razão muitas vezes contamina, não é? Mas a gente não sabe qual é o nível de consciência. O que eu te aconselharia era fazer exatamente o que eu falei aqui para Cacau, não brincar dessa brincadeira, não brincar desse jogo. Eu sei que isso é uma coisa chata, é muito desagradável. Agora, você tem que, primeiro de tudo, ficar sem medo dessa inveja delas. Sem inveja dela, não passa do chão. Não vai acontecer nada demais com a sua vida, nem com nada. Elas é que estão atormentadas. Agora, isso é um espírito. E a presença de qualquer espírito é um espírito de inveja. E não adianta dizer que não está acompanhada de uma má companhia, porque está acompanhada do espírito de inveja. Agora, não adianta você lutar com o espírito de inveja, sai espírito de inveja. Não. Você tem que dar tratos a bolas ao seu coração de ver por que essa inveja está te incomodando tanto. E a partir dessa reflexão, você colocar a sogra, as filhas da sogra, todas num quadradinho, ali, presinhas no quadradinho, e você começar a se restaurar em Deus e não ter medo, porque o medo é um espírito também. Então a gente só encontra essa paz no Evangelho, no que Jesus ensina pra gente. Olha, tu, porém, faz diferente. Elas estão fazendo isso a ponto, te apreciam a ponto de te invejar, de querer o que você tem? Só tem uma palavrinha para isso. Deixa, minha filha. Deixa. Sabe? Deixa. Deixa. Agora, sobre isso, eu teria mais a te falar. Só que nós estamos com 2 minutos e 2 patinhos na lagoa. 2 minutos e 22, 2 minutos e 18, 2 minutos e 17. Quer dizer, isso é uma coisa que estressa qualquer pessoa que esteja falando. Mas, de qualquer maneira, agora já são 2:11. Eu quero dizer para você, para que você ore pedindo a Jesus que tire isso do seu coração, tire esse peso, tire essa mágoa, que a inveja do outro contra você parece até que ela vira uma concreção de mágoas, né?
E na verdade não é nada. O que, que é? Botou a mesma roupa que você, botou a casa inteira, pendurou o mesmo sininho que você na porta. Qual o problema? Ela te aprecia, minha filha, tá? Que já passou do nível, doutor Stone, de apreciar para apreciar. Então vira aprecia, ela não te aprecia mais. Então fica calma. Mas tem algumas coisas, só para terminar, assim, alguns tipos, né, de inveja que vai trazendo outras coisas, né? Porque a pessoa já começa confusão. a tramar a gente não tem contra tempo, a a gente vai pessoa, voltar né? com isso, com as ramificações. E aí começa a falar contra, a fazer as coisas e a tramar mesmo. A tramar. E ficar alegre. Por isso é que eu acho que ela pessoa. devia preparar o marido, porque a inveja, como você mesmo disse, não fica só aí. Ela tem que ver que, porque também se for um brucutu, não adianta ela falar sobre isso. É. Porque ele vai continuar falando mim, Tarzan e o Jânio. e a conversa não vai dar em nada. E é horrível você ter um companheiro minha assim. Mãe. Enchita sua mãe. Mas ele não vai admitir. Pois mas ele tem que ver que está escrito ali. Se a facção e a inveja, neste lugar vai ter todo tipo de confusão. A não ser que você venha com detefon e mate cada barata no seu canto de parede. Então, numa família, o melhor é matar cada barata no seu canto de parede. Se for necessário, que ele mesmo vai dizer, ô mãe, vou te dizer, hein, que negócio é esse? Isso é admiração ou é inveja? Porque se for inveja, aqui nessa casa não tem espaço para isso, não. Murchar a pessoa assim, puf. Agora, eu aconselho que seja a parte da família dele que tome essa providência, não a dela. Por isso é que eles precisam estar escudados um no outro. E como estamos escudados uma nas outras, vamos todas dar as mãos para dar uma boa tarde para você, porque o nosso programa, infelizmente, acabou. Ficou tudo preto ali, ó. Não tem mais nem um segundo Dora Ramos. Não tem. Então, gente, um beijo grande, até o próximo programa. Fiquem com Deus. E não tenham medo. Arranhão.